Fala, meu time, vamos nessa! Vamos iniciar o nosso protocolo 4D. Esse projeto eu tenho um carinho enorme, né, de ter elaborado, porque eu acredito muito que vai ajudar vocês durante a preparação. É um projeto onde a gente vai trabalhar aí focado em revisão, questões e simulados. Simulados preparados no padrão da prova. E vocês já sabem que cada questão que vamos ver dentro de cada meta será direcionada aos blocos de aula que nós tivermos visto durante a preparação. A gente vai iniciar pela nossa revisão de partes básicas, de conceitos iniciais de informática. E detalhe, não há como iniciar a informática ou falar de qualquer tópico de informática sem antes falar dessa base. Ah, John, meu edital não tem isso. Não importa. Se o seu edital tem hardware, se o seu edital não tem hardware, se o seu edital tem software, se o seu edital não tem software, não importa. Independentemente disso, nós temos que falar dessa base. Então vamos revisar. A ideia aqui é passar pelos pontos mais sensíveis desses conteúdos, vamos trabalhar eles e vamos dar seguimento, ok? Nessa aula, eu preparei um estilo um pouco diferente para trabalhar com vocês, certo? Então vamos à escrita para vocês revisarem. Não se preocupem que eu vou entregar um PDF para vocês também. Mas nesse momento eu vou para a escrita, foquem naquilo que eu estiver falando, anotem aquilo que for necessário ou marquem nos seus materiais caso já tenha aula comigo, ok? Então, vamos parar de conversa, vamos parar de encheção de linguiça e vamos para a nossa aula. Venha comigo aqui rapidinho, ó. Preste atenção. A gente vai iniciar pelos nossos conceitos de hardware. Por que hardware, Jonatas? Porque você vai lembrar que a informática é dividida em dois universos. O universo do hardware e ela é dividida no universo do software. E aí, eu preciso obrigatoriamente que você pense o seguinte todas as vezes que falarmos de hardware. Ao falar de hardware, eu quero que você pense que isso aqui refere-se à parte física. Em outras palavras, a parte física no universo computacional. Ok. Em outras palavras, todas as vezes que a banca se referia a hardware, eu quero que você lembre dos dispositivos. Então, falou de hardware, obrigatoriamente estamos falando dos nossos dispositivos. Ah, John, então você está me dizendo, já que está falando de dispositivo, que o meu aparelho celular, ele é um hardware? Sim. John, você está me dizendo que o microfone que você usa para gravar aula é um hardware? Sim. John, que o monitor que eu uso no computador do trabalho é um hardware? Sim. Então, se eu falo de tudo aquilo que é físico no universo computacional, todos os nossos dispositivos, esses caras serão chamados obrigatoriamente de hardware. O seu computador, o seu aparelho celular, a sua TV, todos esses são hardwares. Então você precisa lembrar disso. Isso é a base. Isso aqui conversa com o software. E para isso, vamos relembrar o que é software. Enquanto o hardware ele é a nossa parte física, dissemos que o software é a nossa parte lógica. São os nossos programas. A banca pode chamar de aplicações. A banca pode chamar de sistemas. Ok? Tudo isso aqui podemos falar de uma forma resumida que é algoritmo. Tá? Um algoritmo, que é basicamente uma sequência de passos para executar uma ação. Ou seja, a informática é dividida obrigatoriamente em dois universos. Universo físico, hardware, dispositivos. Universo lógico, programas, sistemas. Aquilo que não é tocável é software. Aquilo que é tocável é o nosso hardware. Isso aqui é o universo da informática. Esses caras, eles coexistem. Como assim, Jonatas? Eu preciso obrigatoriamente que existam os dois, velho, para que o universo computacional exista em sua perfeição, em suas condições normais. Ah, John, então, partindo desse princípio, eu posso dizer então que se o meu aparelho celular não tiver o software, nesse caso um iOS, se o meu aparelho celular não tiver o sistema dele, eu não consigo utilizar? Exatamente. É por isso que
Algum autor pode falar assim, ó, o hardware, ele é um elemento burro. Por que burro, Jonatas? Cara, pense no seu computador aí. Pense no seu computador e tire dele o Windows. Tire dele o Linux. Cara, você consegue usar o computador? Pense no seu aparelho celular, tire o Android dele. Você consegue usar? Não consegue usar. Então, o universo computacional é subdividido nessas duas áreas: o universo físico, o universo lógico, o hardware e o software. E aí, pense comigo o seguinte, ó. Pense comigo o seguinte. Beleza, John. Eu já lembrei que aqui são os nossos dispositivos, mas eu lembro de algumas aulas suas que você fala de algumas divisões. Cara, quando eu falar de hardware e falar de dispositivos, geralmente, a sua principal associação vem para quem? Para computador. E aqui, eu preciso que você lembre o seguinte, ó. Computador é todo dispositivo com capacidade de processamento. Isso é computador. Computador é todo dispositivo com capacidade de processamento. Então, obrigatoriamente, para que eu chame o dispositivo de computador, ele tem que ter um processador. Isso aqui é o mínimo necessário. Mas, para que eu forme a estrutura de um computador, eu tenho alguns outros componentes que são a base mínima para eu chamar algo de computador. E aí eu preciso que você lembre dessa estrutura. John, qual que é a estrutura? Me lembra aí. A estrutura é: para que algo seja chamado de computador, eita desgrama, computador. Para que algo seja chamado de computador, para que algo seja chamado de computador, ele precisa obrigatoriamente ter em sua estrutura uma placa-mãe, ele precisa ter um processador e ele precisa ter uma chamada memória principal. Ok, John. Processador, placa-mãe e memória principal. Quando a banca falar da placa-mãe, ela vai falar que isso aqui é o corpo. Quando a banca falar do processador, ela vai dizer que isso aqui é o cérebro. E quando ela falar da memória principal, ela pode dizer que é um dispositivo de armazenamento. Então, essa estrutura que estamos vendo agora é aquilo que chamamos de computador. Obrigatoriamente, placa-mãe, memória, processador. Isso vai formar o computador. E aí entenda o seguinte, ó, a placa-mãe, ela é responsável por interligar todos os dispositivos. Então, uma das funções principais, ou a função principal da placa-mãe, você vai lembrar que ela tem como função interconectar. Ela interconecta os dispositivos. Ah, John, por isso que ela é o corpo? Sim. E ela faz com que processador, memória, HD e qualquer outro dispositivo existente no computador se comunique. Então ela é o corpo, ela é a conexão, ela é a linha, ela é a ligação. O sangue do computador flui pela placa-mãe. A conexão do computador flui pela placa-mãe. Ou seja, ela é o corpo. Quando eu falar do lindão aqui, ó, que é o nosso processador, esse cara aqui tem como principal função executar as tarefas. Tarefas que a sua banca pode chamar de processos. Ok? Como assim, Jonatas? Cara, algo para ser chamado de computador precisa ter dentro dele um processador. Lembra? Conceito mínimo de computador é um dispositivo com capacidade de processamento.
Então, obrigatoriamente, ele precisa ter um processador, porque é o processador que executa as funções dele. O processador, ele é o cérebro. Pense em nosso corpo, quem executa nossas ações, quem faz os nossos movimentos, a nossa fala, quem faz isso ser possível é o nosso cérebro. Então, na ideia computador, o processador surge como um cérebro, porque é através dele que as funções podem acontecer. É por causa do processador que você consegue executar um Word, um Excel, um PowerPoint. É por causa do processador que eu estou conseguindo gravar essa aula para você. Porque ele está processando as aplicações que estão sendo usadas agora para gravar a sua aula. Então, o processador ele é o cérebro do computador, responsável pela execução das tarefas. Isso aqui é o mínimo. Na sequência, temos a chamada memória principal. Essa memória principal é a estrutura de memória obrigatória. Por que obrigatória, Jonatas? Estava escrevendo sem vocês verem, né, cara? É a estrutura de memória obrigatória. Por que obrigatória, Jonatas? Porque o funcionamento do computador está atrelado também a ela. E aqui o melhor exemplo de memória principal, os dois melhores exemplos, memória RAM e memória ROM. Aqui temos duas estruturas de memória principais. Por que principais? Porque são obrigatórias. A RAM é obrigatória porque lembra que o processador faz o processamento das tarefas? A memória RAM, ela armazena os programas em execução. Ah, John, então você está me dizendo que quando eu clico para abrir o Excel, esse Excel fica aberto, fica gravado na placa, na memória RAM, e ele é executado pelo processador exatamente. Todo programa que está aberto em sua tela, ele obrigatoriamente estará na placa, na memória RAM, perdão. Não tem como estar em outro local. Todo programa aberto, todo programa em execução estará na memória RAM. E aí eu preciso que você lembre da RAM o seguinte, que é uma memória volátil. Por que volátil, John? Porque ela é temporária. Ah, John, então é por isso que quando eu estou lá com o meu computador ligado, e aí eu reinicio e o meu Excel estava aberto, o Excel fecha, sim. Pensa assim, ó, memória RAM. É uma memória que armazena todos os programas que estão em execução. Todos os programas em execução ficam na memória RAM. O Excel está aberto, estou usando, está na RAM. O Google Chrome está aberto, estou usando, está na RAM. O Firefox está aberto, estou usando, está na RAM. Ela é uma memória chamada de volátil. Significa dizer que quando a energia é retirada dela, os dados são apagados. Como assim, John? Cara, tá com o Excel aberto, o Word aberto, o PowerPoint aberto. Você vai lá e desliga o computador. Quando você liga de novo, o programa está aberto? Não. Por que não está aberto, Jonatas? Porque tinha energia na placa. A placa alimenta a memória RAM. Desligou o computador, tirou energia. A memória RAM, quando a energia é retirada dela, os dados são removidos, apagados. É uma memória temporária. John, eu estou começando a associar por que a RAM é principal. Porque você disse que a RAM é uma memória principal, porque ela é obrigatória. Exatamente. Não tem como executar programas se não tiver a memória RAM, porque ela guarda os programas que estão em execução. Ok? Então a RAM é uma memória principal, obrigatória. A banca pode chamar também de memória primária. Então ela faz parte da estrutura mínima daquilo que chamamos de computador. E aí, o outro exemplo de memória principal que temos é a memória ROM. Essa memória aqui armazena dados de fábrica. Mas a sua banca não vai falar fábrica, ela vai falar firmware. Ela vai falar isso. Firmware. O que é isso aqui? Fábrica. Ela armazena programas que já vêm de fábrica. E detalhe, a memória ROM ela é não
volátil, ou seja, a ROM, ela é permanente. Então, ó, pega esse Azinho aqui da RAM, ela apaga. Pega esse M aqui da ROM, mantém. Significa que os dados da memória ROM sempre ficarão lá, porque eles vêm de fábrica. Mesmo que você desligue o computador, a memória ROM mantém os dados. O principal sistema encontrado na memória RAM, exemplo de sistema encontrado na ROM, é a BIOS. O que é a BIOS? É o sistema de testes do seu computador. A BIOS é aquele sisteminha que quando você abre o computador, liga o computador, aparece uma tela preta testando um monte de coisa, ok? Então, o que é que eu quero que você relembre aqui? ROM, permanente, não volátil, armazena dados de fábrica. Se eu retiro a energia da memória ROM, com O, os dados permanecem lá. A ROM é como o pendrive, no sentido de armazenamento, tá? É armazenamento permanente. Já a RAM, quando eu tiro a energia, ela apaga todos os dados, ok? Só tem duas, velho. RAM e ROM. Uma é permanente e a outra é temporária. Você vai lembrar disso aí, ok? Ainda falando sobre hardware, falamos de computador, não é isso? Falamos de computador, ó. Falamos de hardware, e aí falamos do computador. Falamos da estrutura base do computador e descrevemos cada um dos dispositivos presentes dentro desse computador, ok? Falamos da memória RAM e falamos da memória ROM. Para a gente fechar o pacote de hardware, vamos relembrar aqui, ó, que esses dispositivos são de alguns tipos. Eu tenho algumas classificações. E uma das classificações são os chamados periféricos. Periféricos são os dispositivos que utilizamos no dia a dia para manusear o computador. Então, John, se eu falo de teclado, mouse, monitor, impressora, todos esses caras são dispositivos utilizados para manusear o computador. E observe, não fazem parte da estrutura mínima que eu citei para vocês. Não é processador, não é memória RAM e nem é placa-mãe, então vai ser periférico. Como assim, Jonatas? Teclado, periférico. Mouse, periférico. Caixa de som, periférico. Impressora, periférico. Perdão, scanner, periférico. Tudo que não tiver nessa estrutura vai ser chamado de periférico. Só que aí entenda o seguinte, ó. Quando eu falar desses periféricos, eles têm alguns tipos. Eu tenho os chamados periféricos de entrada. Eu tenho os periféricos de saída. Esses de entrada, a banca pode apenas resumir a E na questão, pode botar só um E. Ficou péssimo esse E aqui, deixa eu apagar. Ela pode resumir apenas a UE. Ou ela pode chamar de I. O que é isso aqui? E de entrada ou I de input. Input é entrada em inglês. Então, se a banca falar operação de I, operação de E, é entrada. Periférico de saída, ela pode chamar de S, de saída, ou ela pode chamar de OU. De que, Jonatas? Out, put, saída. Então, se a banca fala assim, ó, operação de IO. IO ou IO, um dos dois. Isso aqui é o quê? Entrada e saída, input e output. Temos os periféricos chamados de híbridos. Por que híbrido, Jonatas? Porque ele faz tanto entrada quanto saída. E temos os periféricos de armazenamento. Essa é a estrutura dos periféricos. John, vamos lá. Cheguei na prova. Como é que eu descubro cada um? Periférico de entrada é todo o dispositivo que envia informação para dentro do computador. Pega de fora, joga para dentro. Pega de fora, joga para dentro. Pega de fora, joga para dentro. Vou falar de novo para você ouvir minha voz na prova. Pega de fora, joga para dentro. Pense no teclado. Teclei a letra A aqui fora. Pau. Faz o quê? Joga para dentro do computador. Peguei a minha webcam. De uma webcam entrada é. A webcam que está gravando agora, ela está pegando a minha imagem de fora e jogando para dentro do computador. Peguei o scanner. John, o que é scanner? Aquele negocinho que a impressora tem em cima, né, que você digitaliza. Antigamente ele era separado da impressora, era individual. Coloca um papel no scanner, ele pega a imagem de fora e joga para dentro.
Ou seja, se eu falo de periférico de entrada, ele sempre vai jogar para dentro a informação. Em contrapartida, se eu falo do periférico de saída, ele vai jogar para fora. Fim. Joga para fora. O monitor faz o quê? Joga a imagem para fora. A impressora faz o quê? Joga a imagem para fora. Caixa de som faz o quê? Joga o som para fora. Ou seja, periféricos de saída jogam informação para fora do computador. Periféricos de entrada jogam informação para dentro do computador. Periféricos de entrada e saída fazem as duas ações. E aqui quais são os melhores exemplos? Eu quero que você lembre do monitor touchscreen. Jonatas, você não acabou de dizer que o monitor é saída? Como é que você está falando que o monitor agora é entrada, velho? Monitor sozinho. Se a banca só falar monitor, é só saída. Se ela falar monitor touchscreen, é entrada e saída. O que é o monitor touchscreen, velho? É aquele monitor sensível ao toque, que você vem aqui, ó, toca na tela. Ao mesmo tempo que ele exibe a imagem, você pode tocar nele e executar ações. A tela do seu aparelho celular é uma tela de entrada e saída. Você pega seu celularzinho aqui, ó, toca na tela, ele reflete a estrutura. Então, operação de entrada e saída é o chamado periférico híbrido. A impressora multifuncional. John, você não disse que a impressora é saída? A banca, se ela falar só impressora, é só saída. Se a banca falar impressora multifuncional, entrada e saída. Por que, Jonatas? Porque a multifuncional, ela imprime e ela tem a caixinha em cima que você vai lá e digitaliza. Quando a impressora multifuncional está imprimindo, ela é o quê? Saída. Quando essa impressora multifuncional ela está digitalizando, quando eu pego o documento, coloco nela e jogo para dentro do computador, ela é o quê? Entrada. Então é um periférico de entrada e saída, é o famoso híbrido. E fechando naquela listinha, eu coloquei um periférico de armazenamento. John, o que é um periférico de armazenamento? É aquele dispositivo que pode armazenar dados. Só que aqui eu quero chamar a sua atenção e eu quero que você volte lá para o slide. A banca pode dizer, observe, em essência, um periférico de armazenamento faz o quê? Armazena dados. Então, se você pensar em periférico de armazenamento, você vai pensar em pendrive, você vai pensar em HD, em SSD, em cartão de memória. Por que, Jonatas? Porque um periférico de armazenamento, em sua essência, ele armazena dados. Só que a banca pode chamar o periférico de armazenamento também de híbrido. Ela pode dizer que um periférico de armazenamento é entrada e saída e você vai marcar como correto. Vai marcar como correto. Por que, Jonatas? Pense comigo. Peguei o pendrive. Estou aqui com o pendrive. Peguei um pendrive. Aí eu peguei esse pendrive, espetei no computador. Ponto. Quando eu espetei no computador, eu peguei um arquivo que estava dentro do computador, e joguei para o pendrive. Recortei para o pendrive. Eu tirei de dentro do computador e joguei para fora. Então eu dei saída. Qual foi o meio utilizado para dar saída? Pendrive. Peguei esse mesmo pendrive, espetei em outro computador. Agora, eu peguei o arquivo que aqui estava e joguei no outro computador. Peguei de fora e joguei para dentro. Nesse momento eu fiz o quê? Entrada. Então, o dispositivo de armazenamento, que é o pendrive, ou HD externo, um SSD, um cartão de memória, pode ser chamado de periférico de entrada e saída? Pode, ok? Pode. Só para fechar mais dois exemplos aqui de híbrido, ó, a gente tem o modem e a banca costuma chamar o roteador de periférico de entrada e saída. Então, se aparecer na sua prova, você vai considerar como periférico de entrada e saída. Já estamos finalizando aqui, tá? Vamos agora só fechar com a parte de software, que é mais curta. Eu falei para você que o software ele é o quê? Vamos voltar aqui? Software é a parte lógica, são os nossos programas e aplicações. Esses softwares, eles podem se dividir em três tipos. O software, ou seja, o programa aplicativo. Ele pode ser chamado também de utilitário.
e ele pode ser chamado de básico. Então, eu tenho 3 tipos específicos de software: utilitário, aplicativo e básico. Vamos falar sobre eles rapidamente. Vamos lembrar. Toda vez que você falar de software aplicativo, esses caras aqui são os programas que auxiliam o usuário. Então, ele auxilia o usuário. Ele auxilia o usuário na execução das suas tarefas. Um software aplicativo, você vai pensar da seguinte forma. O que é um programa aplicativo, Jonatas? É um programa não obrigatório, mas que ele existe para ajudar eu e você a executar as nossas tarefas diárias. Editores de texto, Word, Excel, PowerPoint. Navegadores, Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge. Qualquer programa que você pensar que ele é utilizado para auxiliar o usuário final, esse é um programa aplicativo. John, se eu tiver com dúvida na prova, faço o quê? Pergunta para o aplicativo. Aplicativo, se eu tirar você do computador, você faz falta para mim ou faz falta para o sistema? Se ele responder, faço falta para você, velho. Então ele é um programa aplicativo. Quer ver? Fala comigo assim agora. Fale com o computador agora aí. O Word. Se eu tirar você daí, você faz falta para mim ou para o computador? O Word vai dizer, eu faço falta para você, né, idiota? Por quê, Jonatas? Se eu tiro o Word do computador, eu perco a minha capacidade de editar textos mais elaborados. Google Chrome, se eu tirar você daí do computador, acontece o quê para mim? Você faz falta para mim ou para o sistema? Faz falta para você, né, usuário? Porque se você me tirar do computador, você não vai ter como navegar em páginas, em sites. Ou seja, todo aplicativo utilitário, ou todo sistema, todo software aplicativo, ele não faz falta para o sistema operacional, faz falta para o usuário. Ele não é obrigatório, porque o sistema não deixa de funcionar se você não tiver o Word, o sistema não deixa de funcionar se você não tiver o Google Chrome, mas ele faz falta para você caso ele não exista. Primeiro ponto. A segunda estrutura, tá? A segunda estrutura é o chamado software utilitário. Ele também não é obrigatório, mas ele supre uma necessidade do sistema operacional, do sistema principal. Ou seja, aqui, toda vez que você se deparar e não souber de qual parte um programa faz, pergunte para ele. Porque eu disse para você que um programa utilitário, ele supre uma necessidade do sistema operacional. Jonatas, o que seria suprir a necessidade do sistema operacional? Os programas utilitários, eles vão fechar uma lacuna que o sistema operacional deixa. Pense aí que você foi a uma loja agora. Fui a uma loja e o cara me vendeu um computador. Ele falou assim, usuário, tô te vendendo aqui, viu, velho? Mas tá sem o antivírus. Você pode usar o computador sem antivírus? Pode. Mas é uma boa prática utilizar um computador sem antivírus? Não. Porque sem antivírus, o seu sistema operacional ele fica vulnerável. Quer ver? Antivírus, se eu tirar você daí do computador, velho, você faz falta pra mim ou faz falta pro sistema operacional? Faz falta pro sistema operacional. Se você não tiver o antivírus no computador, você consegue usar o computador para outras atividades. O antivírus, ele não vem para auxiliar você. Ele vem para auxiliar o sistema operacional. Então, o antivírus, ele vem para proteger o sistema operacional. Então, antivírus, firewall, anti-spyware, ferramentas de backup, ferramentas de compactação, todas elas são estruturas chamadas de software utilitário. E para a gente finalizar a parte de software aqui, essa primeira parte, temos aqui o chamado software básico. Esse aqui é o que? Obrigatório. Obrigatório ao funcionamento do computador. Os melhores exemplos aqui, sistema operacional, Windows, Linux, Android, ou seja,
Toda vez que eu falar de software básico, você vai pensar no principal programa do computador. Software básico, ele é obrigatório. Lembra que eu falei que hardware e software caminham juntos? Que o hardware, ele é burro? Eu já falei assim, ó, pegue seu aparelho celular aí e tire dele o sistema, que ele fica burro, burro entre aspas, tá? É porque todo dispositivo, tá? Nesse sentido aqui, todo computador, melhor dizendo, ele precisa obrigatoriamente de um software básico. Você consegue usar o computador sem o Windows? Não. Você consegue usar o seu celular sem Android? O seu celular sem iOS? iOS não. Então, toda vez que você estiver lidando com uma situação onde a banca falar que o programa é um programa obrigatório para o sistema, ele vai ser obrigatoriamente o software básico. Só para eu não esquecer. Quando eu falei de processador, eu esqueci de dizer que a banca pode chamar esse cara também de CPU ou UCP, tá? CPU e UCP são sinônimos para processador, ok? Meu lindo, fechamos aqui esse bloco, conseguimos aí resumir, visitar todos os pontos específicos de hardware e software, tá? Tudo que for mais aprofundado, mais direcionado, a gente vê nas próximas aulas. Quando eu vou falar de Windows, quando eu vou falar de Linux. Então, esse primeiro encontro, a gente vai trabalhar especificamente essa base, porque estamos construindo a base sólida para você, revisando os pontos da base da informática para que você consiga avançar tranquilamente dentro dessa estrutura, sem errar, sem falhar, ok? Não se preocupem, vou entregar um PDF para vocês agora na plataforma, vocês vão acompanhar tudo isso que eu acabei de dizer e, além disso, vou liberar também as questões para que vocês resolvam. Valeu? Espero que tenha ficado claro, tamo junto, até a próxima aí, convicção na missão.